cumprimentar a todos com a paz do Senhor. É sempre um prazer estarmos juntos e poder trazer mais uma reflexão da Palavra de Deus para o seu coração, nessa oportunidade linda e maravilhosa que o Senhor nos concede a graça e o privilégio de poder trazer uma palavra de Deus ao seu coração. Quero que esta palavra chegue em boa hora, em bom tempo, e que ela leve lenitivo, alento para o seu coração, para a sua alma. Você que precisa de uma palavra de Deus, de um consolo do Deus Todo-Poderoso, vai daqui um recado da parte de Deus para o seu coração. Eu quero ler um versículo da palavra do Senhor e quero trazer uma meditação nesse texto. Você pode abrir comigo no livro do profeta Naum, no capítulo de número 1, o versículo de número 2, mas eu quero ler intimamente, versículo de número 3, eu quero ler a parte B do versículo 3, que está escrito da seguinte maneira: O Senhor tem o seu caminho na tormenta e na tempestade, e as nuvens são o pó dos seus pés. A Bíblia e a palavra de Deus nos revela esse texto rico em revelações. A Bíblia, a palavra do Senhor, começa o livro do profeta Naum falando de que Deus é um Deus zeloso, de que Deus é um Deus tardio em irar-se, grande em benevolência, em benignidade para com aqueles que o amam e se deleitam na sua palavra. Então o profeta vem falar em nome de Deus e diz: o Senhor tem o seu caminho na tormenta e na tempestade, e as nuvens são o escabelo dos seus pés. Que é que eu venho extrair desse texto sagrado? Na hora em que você não tem caminho, na hora em que você não tem direção, na hora em que você não tem o que fazer, não tem para onde clamar, não tem alguém que lhe estenda a mão, alguém que lhe ajude, alguém que realize um milagre, aparece Deus e diz: eu tenho um caminho. Deus aparece e diz: eu tenho uma direção, eu tenho uma vereda para você caminhar. E assim nós vemos nas páginas áurea e refulgente da Bíblia a palavra do Senhor. Sempre Deus tem um caminho. Vamos nos lembrar do Salmo de número 46, que a Bíblia diz: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente no momento da tribulação, pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, ainda que os montes se abalem pelas suas bravezas. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo, e Deus está no meio de nós, não seremos abalados. Deus ajudará ao romper da manhã, bramam as nações, reinos se movem, ele levanta a sua voz e a terra se dissolve. Eu venho dizer para você que Deus tem um caminho nessa tormenta, Deus tem um caminho nessa tempestade, e ele pisa sobre as altas nuvens do céu e caminha, diz a Bíblia, nas asas do vento, para se mostrar majestoso, soberano e poderoso para com aqueles que ele ama. Eu quero ver alguns textos dentro da palavra. Imagine comigo Jacó. A Bíblia diz que aquele rapaz, saindo da casa do seu pai para peregrinar em Padarã, na casa do seu tio Labão, ele caminha o dia todo, e quando chega a noite, ele toma um costume que era dos egípcios, pega uma pedra, coloca sobre a sua cabeceira e deita-se para dormir, repousar da cansada viagem que tinha feito. E a Bíblia diz, eu posso aqui fazer as minhas conjecturas, de que Jacó estava ali numa angústia, estava ali num sofrimento, estava ali muito triste, estava lamentando o episódio que aconteceu com ele, e com certeza nas suas conjecturas
ele pensava: Deus agora ficou com meu pai Isaque e eu estou sozinho nesse deserto e preciso de alguém para me ajudar a chegar ao meu destino. Qual não foi a surpresa de Jacó? A Bíblia diz que ele deitou e sonhou que ele viu uma escada que ligava da terra aos céus. E os anjos de Deus subiam e desciam sobre aquela escada. E quando Jacó então viu essa visão, ele ficou maravilhado, porque no topo da escada em cima estava Deus e bradou para ele dizendo: eu sou o Deus de Abraão, eu sou o Deus de Isaque e eu sou o Deus de Jacó. Então Jacó tomou conhecimento que mesmo na hora da sua luta, mesmo na hora do seu sofrimento, mesmo na hora do seu desamparo, Deus estava ali presente para lhe acudir, lhe abrir um caminho, lhe abrir uma vereda e lhe levar ao porto seguro. Eu estou falando para você nessa live e dizendo para você: talvez você esteja numa encruzilhada como Jacó, talvez você esteja lamentando as suas perdas, esteja lamentando os seus infortúnios. Eu venho te dizer que Deus está de olho em você, Ele ainda está no topo da escada e Ele está dizendo: eu sou Deus Todo-Poderoso, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Diz a palavra do Senhor que quando Jacó tomou conhecimento, então ele se levanta, pega a pedra que estivera sobre a sua cabeceira, derrama sobre ela azeite e diz: Deus está neste lugar e eu não sabia. Talvez você esteja na mesma situação. Deus está aí pertinho de ti. Deus está aí, como diz a Bíblia, Ele está ao teu lado, porque nele nós vivemos, nele nós movemos e existimos. Ele está aí perto de ti para ouvir o teu clamor, atender a tua oração, sentir o teu coração, ouvir o teu choro e te entregar a tua bênção e a tua vitória. Sinta essa presença, sinta essa alegria, sinta essa comunhão, porque Deus não está longe de nenhum de nós. Ele chega no momento em que nós estamos nas nossas decepções, em que nós estamos na nossa dificuldade. É nessa hora que aparece Deus, segundo está no Salmo 91. Eu estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei, glorificarei, dar-lhe abundância de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Imagine comigo Gideão, aquele jovem no lagar, malhando trigo. Como não estava o coração daquele rapaz? Eles estavam escravizados, eles estavam vendidos para os medianitas, não tinham condições de amolar as suas ferramentas. Quando eles precisavam, tinham que descer os midianitas para amolar as suas ferramentas, até de agricultura, porque eles não tinham armas de guerra. Eu imagino, eu posso raciocinar aqui com você. Ele estava pensando: e o Deus de nossos pais? Porque logo em seguida ele fala, com certeza ele estava imaginando, raciocinando ali a respeito das maravilhas de Deus. E qual não foi a sua surpresa? Diz a palavra do Senhor que de repente o anjo do Senhor veio voando e então se colocou embaixo do carvalho aonde estava Gideão. E Gideão tomou um susto, logicamente, mas o anjo do Senhor olhou para ele e disse: o Senhor é contigo, varão valoroso. Vai nessa tua força e tu salvarás a Israel das mãos dos midianitas. Eu tenho a palavra de Deus para você. Eu tenho um recado de Deus para você. O Senhor é contigo, varão valoroso, mulher valorosa de Deus. O Senhor é contigo, meu jovem, meu adolescente. O Senhor é contigo. Vai nessa tua força. E Gideão respondeu para Deus: mas que força, se eu sou o menor da casa de meus pais? O meu milheiro é o menor em Manassés. A minha tribo é uma de menos expressão aqui em Israel. Que força é que eu tenho então? Eu quero te dizer que não é para você confiar na sua força,
porque a nossa força não é capaz, mas tu confia no Deus que te esforça, que te fortalece, que te enche da sua graça, da sua justiça. A Bíblia diz que o anjo olhou para ele e diz assim: eu serei contigo, e porque eu serei contigo, tu salvarás a Israel das mãos dos midianitas, como se fosse um só homem. Então Gideão lamenta: que é feito das suas maravilhas? Nossos pais nos têm contado que ele abriu o mar, que ele deu maná no deserto, que ele tirou água da rocha. E o anjo disse: esse Deus está aqui na tua presença para continuar essas maravilhas na tua vida, e eu quero te usar para realizar as obras de Deus. Então Gideão faz as suas provas com Deus, e diz a Bíblia que ele fez 3 provas, e Deus lhe deu 4 para confirmar, e Gideão se tornou aquele homem de Deus para libertar Israel das mãos dos midianitas. Você não está só, Deus está aí. Aparentemente você não vê, aparentemente você não sente, mas o operar de Deus, a manifestação de Deus, o cuidado de Deus, a glória de Deus está te envolvendo, e Ele quer te dar força nesse momento de pandemia, nesse momento de dificuldade, nesse momento de perda, de frustrações. O Senhor declara para você nessa hora: o Senhor é contigo, varão valoroso. Vai nessa tua força, caminha, não desiste, não recua, não desanima, porque o Senhor é contigo. Imagine os 2 discípulos no caminho de Emaús. A palavra do Senhor diz, Cleófas, e os estudiosos dizem que o outro era Lucas, o autor do evangelho que traz o seu nome, e também de Atos dos Apóstolos. Aqueles 2 discípulos de Jesus, e o tão triste pelo caminho. Diz a Bíblia que ele ia conversando sobre a última ocorrência em Jerusalém, a morte do Filho de Deus. Jesus tinha sido crucificado e já era o 3º dia, no domingo de manhã, a 12 quilômetros de Jerusalém. Eles estavam indo para uma aldeia chamada Emaús, e eles vão trocando pelo caminho. Que lamentável, que tristeza, que momento de decepção e de dor. Nós lembrávamos quando ele abriu os olhos dos cegos, quando ele alimentou a multidão, quando ele chamou Lázaro da sepultura, mas agora esvaiu-se a nossa esperança. Já é o 3º dia de que tudo acabou, de que tudo foi por água abaixo, e nós estamos indo para o nosso serviço decepcionado com essa trágica situação. Quando foi a surpresa daqueles 2 homens? De repente, um caminhante lhe acompanha, e esse texto chega a me emocionar, porque eu gosto muito dessa palavra. Diz a Bíblia que aquele caminhante se aproxima e começa a perguntar para eles: o que é que vocês estão trocando pelo caminho? E por que é que vocês estão preocupados? E por que é que vocês estão tristes? Ah, meus amigos, talvez você esteja falando para mim: você não sabe do meu drama, você não conhece o meu problema, você não sabe da minha dor, você não sabe da minha perda, mas quem está te acompanhando nesse caminho é Deus. Ele tem a solução para ti. Aqueles 2 discípulos retrocaram dizendo: és tu o único peregrino em Israel que não sabe das últimas ocorrências? E Jesus lhe pergunta: mas quais? Aqui se diz respeito de Jesus de Nazaré, profeta da Galileia, homem confirmado em palavras e obras, e nós esperávamos que fosse ele que viesse redimir a Israel, mas hoje é o 3º dia desde que essas coisas aconteceram. Então Jesus lhe diz: nécios e tardos de coração, para compreender tudo quanto os profetas disseram, e começando por Moisés, por todos os profetas, os livros poéticos, ele falara
tudo que diz respeito dele nas páginas da Escritura. Os estudiosos dizem que há 400 profecias no Antigo Testamento a respeito do Filho de Deus. 400 profecias. Jesus falou dessas profecias para ele, e eu posso lembrar de uma que Moisés falou: o Senhor vosso Deus levantará de entre vossos irmãos um profeta semelhante a mim, e a ele ouvireis em tudo quanto vos disser, e há de ser que a alma que não escutar esse profeta será exterminado do meio do seu povo. E quando Jesus lhe abre as Escrituras, inconfundíveis palavras que queimam, que arde o coração, que move a alma, que alimenta o espírito, a Bíblia diz que o coração daqueles 2 discípulos começou a arder. Eles começaram a ser impactados com a palavra do Senhor. Que essa palavra que eu te dirijo nessa manhã, ela possa encher a tua alma, ela possa inundar o teu coração, queimar a tua alma, tirar as tuas agruras e te trazer verdadeira paz. Diz a Bíblia que eles chegaram na aldeia para onde iam, e Jesus faz como alguém que ia mais adiante. E quando aqueles 2 discípulos vê Jesus caminhar alguns passos mais adiante, ele o constrangeram, dizendo: fica conosco, Senhor, o dia já declina. Ah, meu caro irmão, meu querido amigo, eu quero te trazer uma palavra de Deus nessa hora. Se você falar para Jesus, se você fazer um convite para Jesus, dizendo para ele: fica conosco, Senhor, porque o dia já declina, eu tenho certeza, ele com muita bondade, muito prestativo, ele vai ficar na tua casa, ele vai cear contigo, ele vai se alegrar contigo, ele vai encher o teu coração da sua bênção, da sua graça, da sua presença. Então Jesus fica com ele. Eles chegaram a casa, tomaram lugar à mesa, e diz a Bíblia que Jesus se antecipou e tomou o pão. E quando ele levanta o pão para dar graça a Deus, os reconheceram que era Jesus. O Senhor está bem aí contigo. O Senhor está na tua mesa. Ele está na tua cabeceira. Eu quero que você unicamente abra os seus olhos e reconheça que Ele está operando esse milagre, está fazendo essa maravilha, está estendendo a sua mão sobre a tua vida. A Bíblia diz que aqueles 2 discípulos reconheceram que era Jesus e ele desapareceu do meio deles. Então eles voltam, não como foram, triste, cabisbaixo. Agora eles voltam alegre para Jerusalém e contaram aos demais discípulos de que ele havia ressuscitado. Jesus chega na hora das nossas decepções. Olhemos para os 7 discípulos no mar da Galileia. Eles tinham pescado a noite toda e já estavam consertando as redes. Decepcionados, não pegaram um peixe sequer. E Jesus aparece na praia e eles não reconheceram. Estavam decepcionados, cabisbaixos, tristes, frustrados. E diz a palavra do Senhor que Jesus grita para eles: filhos, vocês têm aí alguma coisa de comer? Como é que está a produção de vocês? E Pedro respondeu: não pegamos nada, não conseguimos nada, trabalhamos a noite toda e nada nós apanhamos. Você tem evitado os seus esforços, você tem dado tudo de si, você tem usado as suas forças, suas capacidades, e você não tem conseguido, porque o homem sozinho, ele não consegue nada. Está escrito em João capítulo 15, versículo 5, sem mim nada podeis fazer. Então reconheça, sozinho você não consegue,
mas há alguém na tua praia que vai te dar orientação, há alguém à beira da praia que vai te dar instruções para você ser um abençoado e um vitorioso. Diz a palavra do Senhor que Jesus lhe dá uma ordem: retira o barco um pouco da praia e lançai as vossas redes para o lado direito, e que vocês vão encontrar. Pedro disse assim: Senhor, nós trabalhamos a noite toda, temos experiência de pesca, não apanhamos nada, mas se a tua palavra, nós vamos lançar as redes. E lançaram. E qual não foi a sua surpresa? A Bíblia diz que eles já não podiam puxar, porque a rede estava cheia de 153 grandes peixes, e sendo tantos, não se lhe rompiam as redes, diz a palavra do Senhor. Então Pedro estava perturbado com aquela situação. Ele ouve a voz de João dizendo: Pedro, é o Senhor. É Ele que está realizando o milagre, é Ele que está operando, é Ele que está na praia. Então Pedro se joga na água, se cinge, se joga na água e vai ter com Jesus, diz a palavra do Senhor, e chega, se prostra diante dele dizendo: Senhor, afasta-te de mim, porque eu sou homem pecador. Então Jesus tem uma palavra, que é uma das palavras mais preferidas dele nas páginas do Evangelho. São pelo menos 3 palavras, e uma delas é: não temas. A partir de agora, tu serás pescadores de homens. Não temas, meu servo, não temas, minha serva, meu filho, minha filha, o Senhor está aí contigo para te abençoar e para te entregar a vitória da tua vida. Eu tenho uma palavra de Deus para você nessa hora. Recebe de Deus a tua bênção, recebe o teu milagre, recebe a tua vitória. 153 grandes peixes. Joséfo diz que era as qualidades de peixe que havia no mar da Galileia. De cada uma das qualidades, não foi um pequenos peixes, como diz um corinho, foi grandes peixes que eles apanharam, e de tantos não se lhe rompeu a rede. O teu milagre está a caminho, o teu milagre está à vista. Jesus quer te abençoar, Ele quer te dar vitória. Olha para Ele estar caminhando nas areias da sua praia, e Ele quer te entregar a bênção e a vitória. Jesus chega na hora das nossas decepções, na hora dos nossos dramas, no momento do nosso sofrimento, na hora da nossa angústia. Ele se faz presente. Eu quero concluir esta mensagem falando de João, o apóstolo do Apocalipse. A tradição, a história diz que Domiciliano transportara João para a ilha de Patmos, para que eles viessem morrer ali pelas feras, morrer de fome, morrer amigo ali na ilha chamada Patmos. E João foi jogado, deixado para trás, está ele sozinho. Qual não foi a sua tristeza? Qual não foi a sua decepção? Mas de repente, diz a Bíblia, que ele está na ilha de Patmos. Quem sabe até temeroso, eu posso imaginar, até temeroso, um animal vir lhe abocanhar, uma serpente vir lhe enrolar. De repente, ele ouve barulho de alguém ciscando atrás dele. Eu posso aqui imaginar, quem sabe, chegou a hora, é o meu fim. A Bíblia diz que quando João se vira para ver o que estava acontecendo, quem ele viu atrás de si? A Bíblia diz: e virando-me para ver quem falava comigo, eu vi um homem que estava em pé. Tinha os olhos como chama de fogo, os pés como latão reluzente, os cabelos brancos como a branca lã. E ele se dirigiu a João e disse as palavras que ele é
preferencial. João, não temas. Eu sou o último, eu sou o primeiro e o último, o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Eu estive morto, mas eis que estou vivo para todo sempre. Tenho a chave da morte e do inferno. Eu venho terminar esta mensagem dizendo para você: você não está só, você não está abandonado em uma ilha deserta. Não, você não está esquecido. Aquele que tem os olhos como chama de fogo, Ele está te olhando, Ele está te vendo, Ele está contemplando o teu drama, a tua dor, e Ele quer te abençoar. Vira para ver, Ele está aí pertinho de você, e Ele está dizendo para você as palavras de ânimo, de estímulo, de consolo. Não temas. Eu estive morto, mas eu estou vivo para todo sempre e tenho a chave da morte e do inferno. Eu quero orar com você. Eu quero lhe apresentar diante de Deus. Eu tenho uma palavra de oração pela tua alma, pela tua vida, e quero nessa hora bendita abençoar o seu lar, a sua família, onde quer que você esteja, que você receba aí, aonde você está, as bênçãos de Deus sobre você, sobre a sua vida, porque Jesus chega nessa hora das nossas decepções. É aí que Ele chega para nos acudir, é aí que Ele chega para nos abençoar. A palavra de Deus diz que Eliseu, depois de perder a companhia do seu senhor Elias, ele então volta para o Jordão e ele traz na sua mão a capa de Elias e ele faz uma pergunta, ele faz uma indagação à beira do rio Jordão, dizendo: aonde está o Deus do meu senhor Elias? E então, travando da sua capa, ele abre o mar e passa a pés enxutos. O teu Deus está aí pertinho para abrir esse mar para você, para fazer essas águas ficarem como paredões, essa tribulação se esvair e você sentir a presença do Deus Todo-Poderoso. Ore comigo. Pai querido, Deus Santo que está no céu, eu te apresento meu ouvinte, meu irmão, meu amigo, cada pessoa que está assistindo essa live, que ele receba de tua parte, Senhor, o teu milagre, porque o Senhor não abandona ninguém. O Senhor chega na hora das nossas decepções, no momento do nosso drama. O Senhor diz: eis-me aqui para te abençoar, para te dar vitória, guerrear as tuas guerras, pelejar as tuas pelejas e te entregar a bênção que a tua vida precisa. Através de Jeremias o Senhor declarou: porque eu sei o pensamento que penso de vós, não pensamento de mal, mas pensamento de bem, pensamento de paz, para vos dar o fim que desejais. É o desejo de Deus, que o Senhor cumpra no coração do meu ouvinte, no coração do meu irmão, na vida daquele, Senhor, que está assistindo essa live e recebendo o poder da oração. Declaro o teu milagre, declaro a tua cura, Senhor, as soluções dos problemas, pela autoridade do nome de Jesus, para a tua glória, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, que Deus prospere o teu caminho. Eu sou o pastor Manuel Luiz, da Assembleia de Deus, em Curralinho, no Marajó, que traz essa palavra de incentivo e de graça para você. Que Deus muito te abençoe, você e a sua família, em nome de Jesus.